E eis que no momento em que você está se transformando em mãe, em que você está querendo descobrir quem você é, a sua mãe está do seu lado. Como lidar com isso? Olá, minha gente. Sou Alexandre Coimbra Amaral, sou psicólogo, sou membro do Instituto Aripe e estou aqui hoje para a gente conversar sobre esse encontro que muitas vezes se manifesta como um desencontro entre você que acabou de se transformar em mãe e a sua mãe ou qualquer outra figura da sua ancestralidade familiar que aparece na sua casa para te ajudar com esses primeiros cuidados com o bebê. Esse é um encontro que está marcado na nossa cultura. A cultura brasileira, a cultura ocidental, a cultura latina, ela é marcada por essa transmissão de saberes entre as mulheres de uma mesma família. Então, todas as mulheres já sabem, às vezes já se programa, olha, no primeiro mês eu vou mudar para a casa da minha mãe, ou ela vem passar 30, 60 dias na minha casa, se eu moro numa cidade diferente, isso já faz parte da nossa rotina. Mas isso não quer dizer que seja tranquilo esse movimento durante todo esse tempo. E aqui eu quero explicar por que podem acontecer tantos desencontros entre essas duas mulheres, sendo que existe tanto amor também envolvido aí, né? E às vezes as avós desses bebês que nascem não conseguem também compreender por que é tão difícil para suas filhas, as jovens mães, viverem isso com o tamanho da presença que as avós gostariam de colocar na cena. Então, vamos começar pensando o seguinte: você acaba de receber um filho nos braços, esse bebê te conecta com uma sensação de estranheza, porque tudo que você queria era saber o que fazer com esse bebê. Né? E você sentia que instintivamente você poderia construir essa consciência do que fazer com esse bebê. E aí você vai descobrindo que a maternidade rima com intimidade e que a intimidade necessita frequência de contato. Então você precisa estar muito grudada com seu filho ou com sua filha para entender, por exemplo, as diferenças dos tipos de choro, para conseguir ir entendendo quem ele é e descolar na sua cabeça aquela imagem que você construiu do que a gente chama do bebê ideal, de quem ele seria, para substituir por este bebê real que está nos seus braços. Isso é um processo que vai levando tempo. É um processo de decantação de uma imagem ideal e de chegada de uma imagem mais condensada da realidade, né? Então, para esse processo, você precisa se fusionar com esse bebê. Você precisa estar com ele muito tempo, né? E essa fusão, ela não é um encontro que promove só alegria. Ele é um encontro que promove angústia, que promove muita dúvida, né? E aí você vai se conectar, por exemplo, que a maternidade é dúvida, maternidade é falta de certeza, é falta de controle. E nas horas em que você manifestar essas dúvidas, vai bater a porta do seu quarto e a sua mãe vai aparecer falando: filha, você está muito ansiosa, você está muito agoniada, deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar como é, eu já criei 4, eu já criei 5, eu sei como essas coisas funcionam. Pode ser que esse pedido dela faça sentido em alguns momentos para você, mas o que a gente sabe, o que a gente escuta o tempo inteiro, são as mulheres dizendo assim: puxa, eu gostaria que a minha mãe me deixasse aqui com as minhas angústias, para eu poder construir os meus parâmetros com meu filho. Né? Eu não quero ser salva desse movimento. Eu quero conseguir eu mesma sair desse túnel em que eu me meto todas as vezes em que eu fico angustiado sobre o que fazer com meu filho. Né? E isso não encerra só os primeiros cuidados. Não é disso somente que a gente está falando. Quando essa avó entra construindo um parâmetro dela para os cuidados com o bebê, aqui a gente já começa um processo que a mãe, a jovem mãe, tem que pensar:
e tem que sentir, assim, o que é da minha cultura familiar, da forma que a minha família lida com a vida, eu quero transmitir para o meu filho. O que é dessa cultura eu quero permanecer aqui, fazer permanecer aqui na minha casa. E o que eu quero transformar? Quais foram as críticas que eu vim fazendo na minha vida sobre a forma de eu ser educada na condição de filha? E agora o que eu vou fazer com elas na condição de mãe? Então, eu passo de pedra a vidraça. Isso às vezes é muito doloroso, é muito difícil, mas eu preciso de tempo para ir levantando todas essas hipóteses, para ir construindo algumas mínimas ponderações sobre mim mesma, o que eu vou querer para o meu filho. Então, as avós são convidadas nesse paradigma de que a gente fala sobre entender o puerpério de uma forma mais ampla, a perceber que o papel da mãe não é apoiar nos cuidados com o bebê, mas é dar apoio emocional para a filha, que muitas vezes está precisando de colo, né? A mulher puérpera, ela é uma mulher que se vê invisível. E a invisibilidade, minha gente, é uma das formas mais cruéis da gente enlouquecer um ser humano. Se você quiser transtornar uma pessoa, transforme-a numa pessoa invisível. Então, depois que um bebê nasce, o bebê fica no centro da energia da casa, dos olhares da casa. E às vezes é essa mãe desse bebê que está exausta, que está com as noites mal dormidas, que está com o peito rachado, que está insistindo numa amamentação difícil. É essa mulher que precisa ser cuidada. E quem melhor do que a mãe dela, em alguns momentos em que ela precisa sim se sentir filha, cuidada, amada, construindo até reparações na relação com essa mãe, para ela se fortalecer para poder maternar melhor o seu filho. Então, a nossa cultura entende que ajudar uma jovem mãe é retirar o filho dela para ela poder descansar. Não é disso que a gente está falando. Pode ser que em alguns momentos ela queira. Tudo bem. Mas o que a gente precisa construir com essa mulher é um amparo emocional para ela se fortalecer, para continuar vinculada com o bebê, para continuar se entregando a essa fusão emocional. E as avós, caso se sintam angustiadas com esse novo papel, que tenham também um espaço de escuta. Talvez não seja com essa mãe que ela vai estar lá com o bebê dela, mas que outras pessoas da família, outros amigos, possam ajudar essa avó a ir entendendo esse novo lugar, que é muito diferente do lugar que ela imaginava ocupar antes do neto nascer. Então, é uma transformação para todo mundo da família. Não é simples, mas é possível, é digno, é belo e é humano.